Ao longo de todo o ano e principalmente nessa época da novena e festa da padroeira, a gente pode dizer um ponto alto, a grande romaria, nós presenciamos diversas demonstrações de fé dos peregrinos que vêm até a casa da mãe. Sejam trazendo seus pedidos, agradecimentos, a esperança é expressada, ela está representada em tantos gestos concretos. São objetos, fotografias, uma vela que é acesa, uma flor para Nossa Senhora. Vamos falar um pouco mais sobre isso, fé e religiosidade, na sua forma assim mais pura, entendendo os significados e a importância dela para a nossa vida, para a nossa igreja que está vivendo o sínodo em Roma. É preciso que todos caminhemos juntos. Para isso, quem vai falar conosco é ele, o nosso querido professor Denis Duarte, que vocês tão bem conhecem, especialista em Bíblia, também é cientista da religião. Bom dia, bem-vindo, e eu tenho certeza que você vem com um coração muito devoto, além de todos esses outros títulos, não é, professor Denis? Não tenha dúvida, irmão, bom dia, obrigado pelo convite. Sempre vir aqui é bom, mas nos dias de festa é melhor ainda. Padre, eu me casei aqui no santuário. Verdade. Meu filho mais velho foi batizado aqui no santuário. Olha. E a minha paróquia é dedicada à Nossa Senhora Aparecida. E não tem como estar muito feliz nesses dias. Não tenha dúvidas, né? E a presença da mãe na sua vida e como que ela te acolhe, como que ela te acompanha. Agora, professor Denis, as pessoas perguntam muito para nós aqui, os missionários de Aparecida, né? Eles dizem quando a gente vai fora, o que é que mais chama a sua atenção em Aparecida? E claro, tem muita coisa, mas sabe o que é? É a fé dos peregrinos. É como que a gente entende essa piedade popular, o sentido dessa religiosidade? A religiosidade popular, porque a religião nasce no meio do povo, né? Nasce nas casas. Veja, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por pescadores. Onde começou a devoção à imagem de Nossa Senhora Aparecida? Na casa de uma família, né? As pessoas se reuniam ali, rezavam pedindo a intercessão da Virgem Maria, da Mãe Aparecida, os milagres aconteciam, e aí sim, a igreja vai lá atestar o que está acontecendo, né? E dizer, opa, vamos averiguar aqui e ver se de fato essa religiosidade popular, ela pode ser estendida para toda a igreja, como de fato aconteceu. Os santos, como é que surgem os santos na igreja? Pela aclamação popular. É o povo que declara, depois que a pessoa morreu em santidade, declara, fulano é santo. Vamos rezar pedindo a intercessão dele? E aí começam a acontecer os milagres. E a igreja, opa, vamos lá ver. O povo está rezando, pedindo a intercessão do fulano, vamos lá ver se o fulano é santo. Então sempre a religiosidade, ela começa nas casas, começa no meio do povo, começa na vida cotidiana das pessoas. O início do cristianismo é isso, irmão. Veja, Jesus, quando começa a chamar os seus, quem ele chama? Pescadores, o cobrador de impostos, pessoas que estavam ali no meio do povo. Jesus, sim, ensinou na sinagoga, ensinou no templo, mas os grandes ensinamentos de Jesus, onde foram dados? No meio do povo. O sermão no meio da montanha, as parábolas à beira do mar da Galileia, com a multidão cercando Jesus no meio do lago. Jesus tem uma passagem muito interessante no Evangelho de São Marcos, que Jesus começa a ensinar na porta da casa de Pedro, e diz o texto, toda a cidade estava à porta da casa de Pedro. Então, a religiosidade a gente tem que entender, ela nasce na nossa casa, ela surge no meio do povo, e aí a igreja vai dando as condições para que a gente continue a manifestar a nossa devoção, a nossa fé, que nasce no cotidiano da nossa vida. E aí a gente vai alimentando essas práticas nossas, né, professor? Por exemplo, quando a gente faz uma viagem, uma romaria aqui para Aparecida, e quantas manifestações, e não é rezar muita coisa, não, porque a pessoa colocou assim a sua vida numa forma de oração. A gente pode dar essa definição e entender assim também? Sem dúvida, né? Porque a gente não pode desatrelar a nossa vida, vou chamar de material, nosso cotidiano, o trabalho, a vida na família, né? Da nossa vida espiritual. Nós somos um só, né? Não há como desatrelar. Então, quando eu manifesto lá no meu trabalho a minha fé, na minha família, a maneira como eu vivo, né? E a maneira como eu vivo na minha paróquia, fazendo a minha peregrinação, a minha romaria, por exemplo, a Aparecida, se não agora na época da festa, mas durante todo o ano. Assim eu manifesto para mim mesmo, em primeiro lugar, a fé que eu professo, mas também é uma maneira de evangelizar.
As pessoas percebem a minha maneira de viver, a devoção em que eu vivo, mesmo às vezes sem falar dela. Tem um poeta, um dramaturgo francês que dizia que a gente tem que viver de tal... A gente não precisa falar de Cristo, mas a gente tem que viver de tal maneira que sempre nos perguntem por Ele. É assim que a gente manifesta, nós leigos, sobretudo, manifestamos a nossa fé. Mas de modo especial, a romaria, a peregrinação, ir até um santuário, isso é muito bonito. Porque eu acho que é porque a gente que mora aqui na região fica impactado esses dias, porque muitas pessoas vêm ao santuário, mas sobretudo as pessoas que vêm caminhando, né, pela rodovia, são centenas de milhares de pessoas caminhando pela rodovia. Isso para mim é muito significativo, porque nós estamos seguindo a Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho. Então, quando eu me coloco em peregrinação, em romaria, por exemplo, a casa da mãe, eu estou dizendo para mim e estou dando também um testemunho público. Olha, eu estou em conversão. Porque o que é conversão? Conversão, quando a gente está aprendendo lá na autoescola, é mudança de caminho, né? A gente vê a placa lá, conversão à direita ou conversão à esquerda. Eu tenho que mudar de caminho. Eu estou dizendo, eu estou me convertendo, eu estou mudando de caminho. E em que caminho eu estou? No caminho que é o próprio Cristo. Eu venho à Aparecida, ao Santuário Nacional. Eu estou dizendo, eu estou no caminho que é o Cristo pelas mãos da Virgem Maria. Isso é muito bonito, a gente não pode perder esse eixo, né? Por isso que a gente diz assim, que a gente quer ter a fé de Nossa Senhora, não a fé em Nossa Senhora, né? Agora, professor Denis, você citava alguns relatos dessa religiosidade na Bíblia, até quando a gente pensa em Jesus e nessa convivência com os seus, esse jeito da evangelização, aquela multidão, Aparecida, multidão, também a multidão constitui um sinal de evangelização. Agora, essas práticas elas vão sendo manifestadas também por objetos, elementos de fé. E nós temos alguns aqui que caracterizam o peregrino. Quando você lembrava da história do começo de Aparecida, o primeiro milagre da vela que acendia e apagava. Olha, a vela, o terço. Como é que a gente pode entender a representatividade desses objetos de fé na piedade popular? E são sempre símbolos. Símbolo é aquilo que une. Por isso que diabo é aquilo que divide. O significado da palavra diabo é aquilo que divide. E nós temos o contrário, que é o símbolo. O símbolo é aquilo que une. Uma realidade que eu vou chamar de concreta para algo sobrenatural. Então eu pego uma vela, concretamente falando, ela é uma cera com um pavio no meio e seu assento com o fogo em cima. Concretamente é isso. Mas quando eu manifesto a minha fé, rezando diante de uma vela, ali eu vejo a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo, aquela vela que se consome lembrando Jesus se consumindo por amor a nós. Então, os objetos, quando eu olho para eles e aquilo me ajuda a rezar, isso se torna um símbolo. Une a minha vida, a minha realidade material, física, mas une também o meu espírito, une meu espírito a Deus. Me eleva a minha alma a Deus. Então, quando eu vejo um peregrino caminhando com a sua mochila, como não lembrar da cruz de Cristo, que carregou sobre si os nossos pecados? Então, e geralmente existe esse simbolismo entre os peregrinos, né? Aí está aqui representada a bota aqui no estúdio, né? Eles caminham com sua bota para representar essa caminhada rumo a Deus, rumo ao céu, através das mãos da Virgem Aparecida, quando eu caminho em direção ao Santuário Nacional. Então é sempre olhar para esse objeto concreto, uma vela, uma mochila, um tênis, mas fazer com que a nossa alma se eleve a Deus, fazer esse simbolismo, unir esta realidade concreta a esta realidade que está acima da natureza, por isso chamada de sobrenatural. Grande pergunta é essa, né, professor? Se tudo isso está ajudando eu viver bem a minha fé, aí nós vamos saber que nós estamos no caminho. E a nossa vida, como você muito bem disse, é uma peregrinação. Então que a gente sempre possa caminhar juntos e com essas pessoas que nos ajudam a entender bem da fé. Muito obrigado, professor Denis. Que você continue esse homem de fé, esse homem devoto e nos ajudando a viver bem esse caminho, onde a gente está sempre em busca de algo, e esse algo é a esperança. Que isso não falte no seu coração. Amém. Muito obrigado.